Tá. Não. Perfeito, já está tudo funcionando direitinho. Bom, gente, então, novamente agradecendo a professora, acho que tem alguém que está com o microfone. Já fechei, pode deixar. Já fechou, não. Então, novamente agradecendo a professora Cristiana, né, de estar ofertando esse curso, que eu tenho certeza que ela já realizou uma vez e foi muito útil, até para orientando os meus, né? Então, foi extremamente útil, tenho certeza que vai ser para vocês também. Cris, muito obrigado, né? Sabe que eu tenho um outro compromisso, eu não vou poder ficar aqui com vocês, mas eu fazer questão de estar pelo menos nesse momento inicial, tá bom? Obrigado mesmo, obrigado a cada um de vocês que se inscreveu e que está participando desse curso. Enfim, eu deixo vocês com quem tem muito mais propriedade e competência aí para trazer, né, mais conhecimento para a gente. Abraço, pessoal, bom curso. É o diretor da FAMED, André Pagantes, que era diretor da... Tem alguém com... É o Denilson, deixa eu fechar. Bem, então, boa noite a todos, né? Alguns eu conheço bem, professora Vera Cansado, minha colega, professora Roberta, Alice, nossa aluna de pós-doutorado aqui na UFO, egressa da Universidade FUMEC, alguns alunos meus daqui da UFO. É realmente um prazer estar aqui. Espero que esse tempo que a gente tenha junto seja profícuo e agradável. Eu preciso compartilhar a tela, mas para que eu compartilhe, eu vou compartilhar toda a tela do computador. Por quê? Porque nós vamos usar as ferramentas e não tem como simular todas as possibilidades se não usar diretamente o navegador, usar os softwares específicos, né? Então, eu tenho que voltar e fica mais fácil dessa forma. Então, peço licença a vocês para compartilhar toda a tela do computador. Então, eu vou só fechar o e-mail aqui e a minha agenda para poder tornar mais fácil e menos cansativo aqui o número de telas para eu manipular, né? Então, vou falar um pouquinho do curso, um pouquinho do objetivo, um pouquinho de mim. Deixa eu ver se eu consigo colocar agora essa daqui, ok? Então, o objetivo desse encontro de hoje é utilizar a plataforma Mendeley para leitura e organização de referências, né? Uma ferramenta gratuita, eu vou falar um pouco dela, como que ela foi criada, mas antes disso, eu vou falar um pouquinho mais de mim. Vocês receberam, quem entrou no link, né? Qual que é o objetivo do curso? São 2 horas de trabalho, vou tentar tirar as dúvidas que porventura surgirem, né? É um curso hands-on, ou seja, não é só passar um PowerPoint, não é um vídeo pronto, o objetivo é mostrar como se faz de fato, né? E aí eu me coloco totalmente à disposição. Vou pedir para, se a Alice puder me ajudar, se tiver alguma pergunta lá no chat, enquanto eu vou manipulando as telas aqui, se você pode me ajudar, Alice, pode? Tá aí, Alice? Então, tá bom. Obrigada, viu? Tá bom, muito obrigada. Então, falar um pouquinho de mim, tenho vários amigos aí, né? Eu sou Cristiana Fernandes de Milder, né? Eu sou graduada em Ciência da Computação, me formei na 6ª turma da PUC Minas, em 92, fiz imediatamente depois da minha graduação a minha primeira especialização, que foi em Planejamento Estratégico e Sistema de Informação, também pela PUC Minas. Fui DBA Oracle muitos anos em diversas indústrias de Minas, né? Em especial região metropolitana de Belo Horizonte. Tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na UFV. O mestrado foi um Inter, com uma parceria, à época, com a UNA, e o doutorado eu fui convidada a fazê-lo antes de terminar o meu mestrado, mas eu fiquei com medo de não ter nenhum dos dois, então eu resolvi terminar o mestrado e fazer o doutorado, que eu terminei com muito orgulho, sempre com ênfase em inovação e competitividade, trabalhei com modelos econométricos,
relacionando o tema inovação, competitividade e desempenho no ambiente da siderurgia. Sou uma das 2 teses que, em 2004, permitiu que o programa, que antes se chamava Economia Rural, da UFV, já com toda a base matemática da Exalc, né, mudasse o nome para Economia Aplicada, pleiteasse a mudança de nome junto à CAPES de Economia Rural para Economia Aplicada, porque eles precisavam ter 2 teses desenvolvidas em outros setores com publicação adequada. E eu fico muito feliz. Uma foi do Fernando Pongelup. O Fernando Pongelup fez sobre o mercado de capitais, não usando dados do ambiente rural, e eu fiz com dados da siderurgia, né? Estou professora visitante da UFO, como o professor André, que é o coordenador do programa, mencionou, desde o início de 2022, permaneço aqui por um tempo ainda, faço parte do comitê executivo, sou membro do comitê executivo da AMPAD, né? Era, até março desse ano, chefe das Ciências Sociais Aplicadas na FAPEMIG, e sou bolsista de produtividade no CNPq. Então, de forma rapidinha, assim, eu acho que esse é o meu resumir, né? Eu atuo na área de estratégia, inovação, tenho um projeto de pesquisa relacionado a novas tecnologias, social CRM, tenho projeto relacionado a empreendedorismo. Então, eu sempre fico nessa questão. Já trabalhei muito com gestão do conhecimento, com sistema de informação e maturidade do conhecimento, mas hoje os meus projetos de pesquisa estão relacionados à inovação. Bem, o Mendeley é uma ferramenta que foi criada há muito tempo. Ela foi criada por 3 estudantes de doutorado que foi criada dentro do projeto de pesquisa deles, em 2007. E o nome é a junção de nome de 2 grandes pesquisadores, o biólogo Gregor Mendel e o químico Dmitry Mendeleev. O Gregor Mendel é um biólogo, é um botânico, que era um frade agostiniano. Ele nasceu austríaco, ainda no Reino Austríaco, em 1822, e nasceu e morreu em 1884, e ele é responsável pela descoberta da genética. Já o Dmitry Mendeleev, ele nasceu na União Soviética, na Rússia, e morreu em 1907, e foi o criador da tabela periódica. E por que esses estudantes escolheram esse nome? Eles juntaram os 2 nomes dos pesquisadores, porque quando eles fizeram a primeira versão do Mendeley, eles buscavam criar uma tabulação, um rastreio sobre a importância do pesquisador para a ciência. Então, eles buscaram, dentro das 3 leis bibliométricas, né, eles buscaram conhecer mais sobre quais indivíduos tinham notoriedade dentro de determinado campo. A primeira versão pública desse software, né, desse aplicativo, dessa ferramenta, foi lançada em 2008. Mas, em 2013, ela foi vendida para a Elsevier, que é um grande complexo de editora, né, por 50 milhões de euros. Em 2016, foi lançado o Mendeley Careers, que é relacionado a ajudar o pesquisador a localizar a oportunidade de emprego. Eu não sei se vocês conhecem, o Mendeley Careers, ele trabalha no ano passado, em 2022, ele foi responsável por 50 mil colocações de pesquisadores na Europa. Então, é um lugar que, às vezes, a gente nem sabe que existe, e hoje o complexo Mendeley, o sistema Mendeley, ele utiliza vários outros aplicativos. Então, ele tem o Carreiras, tem o gerenciador de referências, que é o que a gente vai usar, e o Mendeley Sheet, que a gente vai usar no que faz a migração com o Word, ou a conexão do Word para buscar as referências. Eu não sei se vocês sabem, o Mendeley tem 2 versões. Ele tinha a versão offline e a versão online desde a sua criação, desde 2008, desde o primeiro launch que ele teve, ele tinha essas 2 versões. No ano passado, em 2022, foi avisado que em setembro ele sofreria mudanças. Por quê? Porque foram criados 2 novos produtos em 2019 que afetaram o uso dessas ferramentas antigas, que era o Mendeley Gerenciador de Referências e o Mendeley Sheet. Quem tem ainda o Mendeley antigo instalado na máquina tem uma tela diferente
e tem alguns recursos que ainda funcionam, mas que não são garantidos mais do seu funcionamento a posteriori. Então, no curso que a UFA ofertou, o PPG-ADM ofertou no semestre passado, a gente usou o Mendeley online porque já sabia que o offline não iria continuar sendo atualizado da mesma forma. Dessa vez, eu consegui ter a versão do online atual e a versão do offline já com as modificações. E a grande diferença para quem já utilizou a ferramenta é a impossibilidade de eliminar títulos repetidos de forma automática. E isso, assim, para mim doeu muito, porque eu gostava muito desse recurso, mas sobre um aspecto, a gente sabia que em determinados momentos, quando a gente cria coleções, essa ferramenta não estava funcionando direito. Então, eu acredito que ao longo deste ano, algumas modificações ainda devem surgir, principalmente na versão offline, mas a versão online foi dita que ela já está numa versão não demo mais, e na versão atual do recurso da ferramenta, tá bom? Então, vamos aprender um pouco como usar o Mendeley, né? Na realidade, então, o Mendeley que a gente vai fazer é o gerenciador de referências e como organizar a leitura dos textos. Mas, para isso, a gente precisa ter acesso a textos, precisa ter acesso a recursos. E aí eu vou usar, porque o foco da gente, apesar de termos vários convidados de diversos lugares, o foco da gente é verificar a utilização desse recurso para pesquisas científicas, né? Então, a gente vai usar bases de dados científicas para isso. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no site do Mendeley, né? Seja convertido para inglês ou não, ou para português ou não, que é mendeley.com, e criar o seu login, seu acesso. Vale ressaltar que a gente pode ter mais de um acesso ao Mendeley, tá? Então, a gente pode ter mais de um login utilizando o Mendeley. Quando você participa de uma instituição federal de ensino aqui no Brasil, você tem o direito e a possibilidade de usar a extensão do seu e-mail institucional, tipo @ufo.br, e quando a gente utiliza essa extensão dentro do Mendeley, ele consegue automaticamente buscar os textos que possuem PDF disponível para aquela instituição, que é o portal de periódicos CAPES. Nem todos os textos estão na modalidade Open Access, né, aberta, mas alguns estão. Aí a gente vai sempre ter a possibilidade de usar recurso com o portal de periódicos CAPES, lendo os resumos. Algumas vezes a gente consegue artigos totalmente abertos, outras vezes não. E aí a gente vai ver alternativas a essa dificuldade de leitura do texto na íntegra, né? O próximo treinamento que o André combinou na próxima segunda-feira, se refere à utilização do VozViewer para a criação de mapas. Aí nós vamos usar bases bem extensas, tentar usar bases maiores para mostrar a diferença e recursos que o VozViewer permite. E ele também já encomendou um outro curso usando o Bibliotrix, que eu vou criar para ele para o próximo semestre, tá? Bem, então, se eu tenho, por exemplo, 3 acessos no Mendeley, eu tenho um acesso que eu compartilho informações com os meus alunos, com os meus orientandos, com os meus parceiros de pesquisa. Eu tenho o Mendeley, que é esse que eu vou usar agora só para treinamento, que eu apago, recrio bases e tudo, e tenho o Mendeley relacionado à minha pesquisa que eu tenho no Texas, que quando eu vou lá, eu ativo o meu e-mail de lá, que fica ativo durante 2 anos, e consigo ter acesso a bases que eu não consigo ter acesso aqui no Brasil, tá? Então, eu crio essas pastas de trabalho de forma dividida. Então, se você tem interesse de ter um Mendeley, um acesso ao Mendeley, que não vai ter vínculo, por exemplo, com a instituição que você está hoje. Por quê? Em um determinado momento, você vai se titular, pode não ter acesso mais àquele e-mail, ou você trabalha num projeto de pesquisa, ou você faz parte de uma instituição privada, porventura você pode querer sair, ou etc. Eu aconselho vocês terem um Mendeley também com um e-mail pessoal, e
compartilhar as informações com eles, se for algo de seu objeto de estudo, né? Bem, quando a gente entra, então, quando a gente cria a conta, a gente se vincula à Elsevier, que é a proprietária, então, e é óbvio, se eu me vinculo ao Elsevier, todas as vezes que eu faço uma pesquisa, ela já tenta direcionar. Você quer exportar para o Mendeley? Você quer mandar para o Mendeley? Ou seja, já existe um favorecimento para essa migração de dados. Mas não é obrigatório a gente ter a Elsevier como fonte de informações. Então, eu vou simular aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês como é que eu entraria no meu navegador. Se eu achar o navegador, tá bom, né? É aquele mesmo que estava com o zoom. Deixa eu chegar aqui e vou mendeley.com. Bem, então eu estou aqui no mendeley.com. Se eu fosse criar a conta, basta entrar no Create Account. Se alguém quiser, né, passar para o português, não tem problema. Aí eu entro no meu Mendeley. Se eu tiver mais de uma conta, ele pode sugerir as contas que eu quero entrar, quando eu entrei, etc. Eu posso tirar o permanecer conectado, porque aí, se eu tenho mais de uma conta, ele não vai entrar automático em outra conta que tem o recurso, e a partir daí eu tenho a possibilidade de enxergar a tela do Mendeley como um todo, né? A tela do Mendeley, deixa eu colocar aqui, a tela do Mendeley, ela tem uma busca, um sistema de busca, tem a biblioteca e tem dados do usuário que está conectado, tá? Quando você criar seu login, sua senha, a sua biblioteca vai estar vazia. Aqui eu fiz algumas simulações. Então, ela tem alguns dados que nós vamos aprender a populá-lo e a criar algumas informações extras aqui. Bom? Bem, então, assim que a gente entra na plataforma Mendeley, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu consigo cadastrar a conta, aparece meu usuário, e aí eu entro na minha plataforma. Quando eu não tenho nada na minha plataforma, ele só dá bem-vindo, tem alguns cursos, algumas possibilidades de você fazer. Tá? Bem, como é que eu crio, então, a base de arquivos ou a base de dados para começar a usar o Mendeley como uma opção de estudo, uma opção de leitura de artigos? Porque, como algumas colegas minhas utilizam, né, alunos e parceiros, a gente pode usar o Mendeley no lugar de um aplicativo de leitura de PDF, porque assim a gente pode marcar, pode criar dados, e isso se torna, às vezes, mais rápido do que ficar abrindo o texto, saindo do texto, entrando no texto. Então, eu vou tentar simular essa questão aqui. Para criar a base de arquivos para a sua pesquisa, obviamente, a gente precisa entrar num portal, num repositório de dados de revista científica, né? Eu vou mostrar aqui como é que a gente entra no portal de periódicos CAPES, usando a senha de login institucional. Caso você não tenha vínculo com alguma instituição, via portal de periódicos, a gente pode usar o Google Acadêmico ou usar as boas bases. Eu vou entrar via portal de periódicos para acessar a base Scopus, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui como é que eu vou fazer. Então, eu vou... Deixa eu sair, colocar essa minha telinha mais para baixo, porque senão eu não enxergo. Então, vou abrir outra janela no meu navegador, tá? E bato no Google Portal de Periódicos CAPES. Se eu tivesse com a apresentação da Cris aqui, bastava clicar naquele link que ele já entra. Quando a gente entra no portal de periódicos, existe uma opção que é a plataforma CAFE, ou Café, na realidade é CAFE, mas, né? E lá na plataforma CAFE, se a sua instituição tem vínculo, né, a gente pode acessar com seu login e senha
institucional. Então, eu vou acessar a plataforma CAF e ele vai perguntar qual instituição que eu quero entrar. Eu vou procurar o UFO aqui. Tem hora que o hiperlink funciona, tem hora que não. Eu bati o não foi, então eu vou na mão. Tá bom? Não sei se vocês repararam, tem várias plataformas sendo mudadas no governo federal essa semana, relacionadas à CAPES e ao MEC. Então, aqui, UFO, enviar, aí ele entra numa tela já institucional, onde eu tenho que colocar o meu e-mail institucional sem o final, o @ufo.br fica, e a minha senha para entrar. Ok? Se eu entrei no login institucional, vocês vão reparar que aqui em cima aparece a palavra UFO. Então, eu estou acessando esse portal via UFO. Se vocês, alunos, não têm login e senha e querem fazer a mesma questão, se vocês usarem as máquinas dentro das universidades, laboratório, biblioteca, sala de pesquisa, automaticamente já entra no portal de periódicos. Eu não estou dentro da UFO propositalmente para mostrar o nível de dificuldade ou possibilidade de leitura e abertura dos dados, tá bom? Aqui na apresentação eu já coloquei como é que entra, então fica mais fácil. Eu vou procurar então a base Scopus. Como é que eu pesquiso lá no portal de periódicos a base Scopus? Eu vou no acervo, ok? Procuro lista de bases, aí tem uma busca por nome, eu vou bater Scopus e vou mandar procurar. Só existe uma base Scopus, né? Cliquei na base Scopus, ele vai redirecionar o meu navegador para a base Scopus, tá? Eu, Cris, gosto de fazer pesquisa com busca avançada. Mas como o curso não é de usar a plataforma da base Scopus, eu acho que a gente pode pesquisar de uma forma mais simples, tá bom? Se eu for pesquisar, por exemplo, documentos que tenham o tema inovação social, por exemplo, eu vou colocar entre aspas, porque eu estou numa busca simples. Se eu tivesse numa busca avançada aqui, eu posso fazer o termo social e o termo inovação. Então, eu vou mandar só pesquisar, para a gente ver o que ele vai trazer. Tá bom, ele trouxe 5.670 documentos, com o título, abstract, resumo ou palavras-chave com esse termo Social Innovation, tá bom? A gente pode salvar essa pesquisa. Por que eu salvo a pesquisa? Eu salvo a pesquisa por 2 motivos. Porque amanhã, se eu entrar, o número de artigos pode ser diferente. 2, porque eu posso querer compartilhar essa minha pesquisa com o meu parceiro. Então, quando eu salvo e estou logada na base corretamente, eu tenho rastreio, eu tenho como saber tudo que eu fui fazendo, tá? Mas, só como uma dica, né? Se for para buscar artigos mais relevantes, artigos com acesso aberto, eu posso colocar que eu quero acesso aberto, por exemplo, que poderia ser o Gold. O Gold ele é totalmente aberto, né? Posso escolher os últimos 5 anos, não vou considerar 2023, mas eu vou buscar 2023 e vou até 2018. Sempre que a gente fala busca de 5 anos, nós devemos eliminar o ano atual e buscar outros 5 anos. Mas isso não quer dizer que eu não possa ler e buscar esses artigos que estão em 2023. Tá? Além disso, ele mostra um pouquinho para mim alguns autores já que apareceram muitas vezes, as grandes áreas do conhecimento que tratam o tema. Se for de meu interesse, eu posso fechar, por exemplo, em business, posso fechar em economia ou ciências sociais. Tudo que a gente faz aqui de filtro tem que ser guardado, ou anotar como um mapa de campo, ou gravar a pesquisa, que ele também mostra tudo que foi feito. Normalmente, a gente pesquisa
artigos, artigo e paper é a mesma coisa, article é em British English, né? E paper em inglês americano. E eu posso já fechar, por exemplo, que eu não quero livro, eu quero só revista, não quero conferência, não quero nada disso. E aí, esses filtros, eu estou limitando a isso. Por quê? A Base Scopus permite que eu exclua alguma coisa. E aí, quando ele trouxe 494 documentos e trouxe essa frase. Pois não? Oi? E trouxe essa frase daqui, que trata o quê? Oi. Que trata todos os filtros que foram feitos. Mamãe vai levar o computador para lá, tá bom? Deixa eu ver aqui. Todos os filtros que tratam esses documentos, tá? Então, esse daqui, que a gente chama de restrição que foi feita, a gente pode copiar para o Word também, se a gente quiser. Mas quando a gente salva a pesquisa, ele salva toda essa palavra aqui para a gente, tá bom? Essa pesquisa, esse filtro que foi feito. Bem, voltando aqui, a Base Scopus, ela traz normalmente, vocês vão ver ao final da pesquisa, deixa eu chegar aqui, opa, na última página, ela traz 20 resultados por página, mas ela é capaz de trazer até 200 resultados por página. Então, aqui eu teria 3 páginas com documentos específicos. Se eu quiser exportar, que é o que a gente vai fazer para usar no Mendeley, né? Eu posso exportar todos os, quanto que é? 494, ou eu posso escolher de acordo com algum critério que foi acordado ou que foi determinado para leitura. Aí vamos dizer uma coisa aqui. A primeira questão é que nós usamos os gerenciadores de referência para ler com profundidade. Nós usamos os gerenciadores de referência para buscar os artigos que representam o estado da arte, ou que são os mais relevantes, ou os mais significativos. Nós não usamos os referenciadores de referência, os softwares de referência, para carregar 494, fingiu que leu 494 e colocar 494 na tese ou na dissertação da gente, até porque um artigo tem limitação de páginas, um artigo tem limitação do número de referências, e isso não vai servir para isso de forma alguma. Então, quando a gente usa os 494? A gente usa os 494 quando a gente vai usar um mapa de rede, ou a gente vai fazer uma análise bibliométrica que aponte figuras, gráficos que demonstrem o andar das palavras-chave e tudo. Mas, para ler o artigo, para melhorar a leitura da gente, a gente pode optar, combina com os seus parceiros, seja, você vai perguntar seu orientador, vai perguntar seu professor, quais artigos que são importantes serem lidos. Se eu fosse dar uma sugestão, né, obviamente a sugestão, né, a gente tem aqui a capacidade de ordenação, né, na Base Scopus. Essa ordenação, ela pode se dar de diversas formas. Ela pode ser do mais novo, do mais citado e do mais relevante, tá bom? Para mim, são as 3 pesquisas mais importantes para a gente fazer um merge ou para a gente concentrar artigos sobre um determinado objeto de leitura. Então, se o seu orientador pede para você fazer um referencial teórico sobre inovação social, e eu encontrei 494 papers, eu vou fazer, por exemplo, pesquisa dos 20 mais relevantes, dos 20 mais citados e dos 20 mais recentes. Isso dos últimos 5 anos, ok? Depois, se é o meu construto principal, eu vou tirar aqueles 5 anos que eu escolhi e vou pedir para ver os 5 mais relevantes ao longo de toda a história da base. Por quê? Esses 5 mais relevantes durante toda a história da base representam os seminais e os autores que eu não posso deixar de citar, independente se ele é velho, se ele é novo, se ele é etc, etc. Tá bom? Então, assim, eu faria isso como um início de leitura.
Claro que quando a gente busca esses artigos, não quer dizer que esses artigos estão aderentes ao seu tema de pesquisa, mas são artigos que possuem esse filtro executado. Então, como é que eu gravo? Tá? Então, eu vou aqui pesquisar do mais relevante. Para eu pesquisar do mais relevante, eu posso pegar aqui, por exemplo, eu coloquei a página com 200, eu vou voltar à página com 20, só para ficar um menor número. Mas se você tiver gás, se o objetivo for procurar o maior número, você deixa os 200, né? Eu vou trocar aqui para 20. Aí ele atualizou para mim. Então, nesta página, ele vai pegar os 20 mais relevantes, ok? Aí eu posso exportar o formato RIS, que é o que eu faço normalmente, apesar daqui ter o formato Mendeley, ele já manda direto para o seu Mendeley. No formato RIS, ele serve para outros gerenciadores de referência. Por exemplo, o EndNote é um excelente gerenciador de referência, só que ele é pago, ele não é gratuito. Então, a gente pode usar em outros gerenciadores, tá bom? Então, eu vou exportar o RIS. Deixa eu chegar aqui a tela para o lado, porque eu já não estou... Agora eu não tenho... Isso. Aí eu vou clicar no Export e ele vai gravar no meu Downloads, na minha máquina, um Scopus RIS aqui, que lá no meu arquivo de download, ele apareceu aqui. E eu vou renomear, porque eu não tenho cabeça, né? Então, eu vou colocar 50 relevantes social innovation, 5 anos. Pronto, ele está ali salvo para mim. Vou fazer a mesma operação do mais novos. Aí ele trouxe para mim uma nova ordenação dos mais novos. Em vez de todos só da página atual, vou exportar para o RIS. Deixa eu passar minha telinha aqui para baixo. Exportar para o RIS. Ele sempre exporta com o mesmo nome, por isso eu tomo cuidado de renomear a cada operação que eu faço, tá? Então, se eu for lá no meu Downloads, ele tem aqui o outro, que é 20 mais recente, Social Innovation, 5 anos. Aqui. Vou fazer a mesma coisa para quantas vezes eu quiser. Por exemplo, eu fiz o mais relevante e agora o mais citado. Vou exportar. Não, eu não marquei a página, desculpa. Ah, já está na página. Ok. Eu vou lá no meu download e renomeio esse também para 20 mais citados. Social Innovation, 5 anos. Pronto. Ok, então vamos voltar agora ao Mendeley, né? Ao objeto do nosso estudo. Então, eu fui na base Scopus, poderia ter usado o modo completo, né, de pesquisa, fiz de um modo simples, exportei o documento, eu posso exportar para o Mendeley direto, com limite de 2.000 títulos no Mendeley. Então, no Mendeley, quando eu exporto direto para o Mendeley, eu posso exportar de 1 a 2.000, tá? Eu não consigo exportar mais de 2.000, eu tenho que fazer várias pesquisas. E posso exportar igual eu fiz como RIS, tá? Bem, agora vamos ver como é que eu faço para importar para o Mendeley. Então, vamos lá. Eu vou abrir lá o meu Mendeley. Então, eu vou fechar a plataforma CAF, vocês já entenderam, né? Existem cursos gratuitos no portal de periódicos CAPES sobre como usar a plataforma CAF. Aqui na UFO, na biblioteca, tem combinado, tem todo início de semestre e pode ser planejado também por professores. Os professores reservam na biblioteca e o treinamento é feito para aquela turma. Bem,
Eu estou lá no meu Mendeley e eu vou adicionar, então, essas referências, que eu fiz 3 pesquisas. Eu vou adicionar de onde? Do meu computador. No meu computador, eu sei que eu estou no Downloads, ele só acha os PDFs. Então, eu tenho que adicionar, não é do meu computador, vamos lá de novo, é importação de biblioteca. Então, eu vou importar a biblioteca RIS. Aí eu tenho as mais citadas, os 20 e tal. Eu vou clicar, posso marcar os 3 de uma vez, se eu quiser, e mandar abrir. Ele vai importar para mim. Aqui do lado, ele está falando 20 mais recentes, 20 mais relevantes, ele colocou um nome para mim, aqui do lado, está dando para vocês verem? Aqui. E ele importou, então, os artigos que estavam feitos. Aí vocês falam o seguinte, 20, 20 e 20. Ele importou 3 arquivos, ele encontrou 75 referências gerais. Às vezes, o número não confere com o que a gente faz, porque às vezes vem repetidos e ele duplica. Ou, às vezes, ele tem links para vários artigos e traz mais. O que a gente deve fazer aqui, então? Então, quando eu vou na minha apresentação, eu posso adicionar também manualmente, deixa eu mostrar como é que faz a adição manualmente, só para vocês verem. Lembra aquela hora que eu ia fazer adicionar novo? Se eu for pelo computador, eu tenho alguns artigos que eu baixei hoje para testar, e eu posso marcar alguns artigos, marcos, dou Enter, ele vai trazer para mim, ele deu um upload de 8 artigos. 7, e aqui ele está fazendo 6, e assim ele vai andando até chegar no 8º, tá bom? Bem, depois de carregar todos esses artigos, eu também posso entrar algum manual. Se eu tenho algum artigo que não estava na base Scopus, mas é importante para minha tese, para minha dissertação, vamos dizer uma dissertação de um aluno, ou uma tese que eu baixei, eu posso ir na adição manual. Quando eu faço uma Quando eu faço uma adição manual, tem hora que o mouse ele não me obedece. Eu posso digitar o DOI, que é o número eletrônico do artigo, se eu tiver, e posso preencher todos os outros dados. É igual existe no Word, eu não sei se vocês já usaram. Eu, Cris, raramente faço isso. Quando eu faço, é intencional, é uma tese, é um livro, porque que eu posso buscar um capítulo de livro, um estudo de caso. Por que a gente entraria isso? A gente entra para gerar a referência correta no Word depois. Então, já não é mais para leitura e organização dos textos, e sim para usar, para criar as referências nos documentos, que é uma mão na roda também, vocês vão ver. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ainda não? Cris, tem uma dúvida aqui no chat. Pois não. Mas ela não tem a ver com o que você está falando no momento, então eu não sei se a gente espera para o final ou se a gente já fala agora. Sobre o Voz Viewer? Se é possível usar as duas bases de dados simultaneamente? Duas bases como o Voz Viewer e o Mendeley? Sim, o mesmo RIS que você gera, você usa nos dois. Sim, pode. Será que é isso? Não sei se é essa a pergunta que ela queria. Scope e Voz, sim, é a mesma coisa. A gente pode usar quantos RIS você quiser. A única questão é o seguinte, o Voz Viewer, ele não é necessário usar a Web of Science. Isso é porque as pessoas não sabem usar o Voz Viewer. O Voz Viewer, ele captura qualquer RIS, qualquer base de dados. E a gente sabe que a Web of Science está dentro, vários artigos da Web of Science estão dentro da Scopus. Então, por isso que eu parto primeiro pela Scopus. Não é porque Scopus é da Elsevier, não. É porque Scopus é um indexador que existe para várias editoras. E a Web of Science fica
Tem textos que estão só em um, tem texto que está só em outro, tem texto que está nos dois, então a gente precisa compartilhar. Quem acha que o VozViewer é para usar o Web of Science não é correto, assim como o Mendeley não é para o Scopus e não é para o CVE. Vocês viram que eu acabei de carregar alguns PDFs que eu baixei do Google Acadêmico, que são, por exemplo, da InderScience, que não tem nada a ver com o CVE. Eu baixei o artigo da InderScience e quero colocar o artigo da InderScience no meu trabalho. Tá bom? Aí, o que a gente vai fazer, né? Quando a gente traz uma pesquisa, à medida que a gente for alimentando o Mendeley, eu posso criar coleções. Então, por exemplo, aqui, ó, do lado esquerdo, depois da palavra coleções, ele tem uma coleção que já existe minha, tá bom? E ele tem uma coleção que eu vou criar. Eu posso colocar teste, curso. Ok? Quando eu crio essa coleção e quero levar alguns textos para lá, eu posso pensar o seguinte, todos que eu adicionei agora são do curso. Então, eu clico aqui no recentemente adicionado, clico neles, são 521, que eu estava trabalhando ontem e hoje. Se eu não quiser, eu posso ir, por exemplo, por título, por ano, eu posso ir lendo os documentos, por exemplo. Eu clico 2 vezes no texto, deixa eu tirar essa telinha aqui, e consigo ler o resumo do documento, ok? E saber, ele me interessa? Ele está dentro do meu tópico de pesquisa? Ah, está. Não, não está. Você quer guardá-lo? Não, quero jogar ele fora. Clica e apaga ele. Delete, deixa eu achar o delete. Apaga ele. Ok? Eu não queria apagar. Vai lá no trash e volta ele. Tá bom? Agora, se eu estou lá, nesse texto, leio o resumo. Não, isso tem a ver com o que eu pesquisei agora, tem a ver com a inovação social. Então, eu vou colocar lá no meu curso. Esse tem a ver, eu pego e arrasto ele para o meu curso. Posso fazer com vários, posso ir lendo o resumo de cada um, e assim vai. Se houver textos repetidos, como eu disse no início do curso, não há a ferramenta de eliminar repetidos, mas isso é bem simples. Como que a gente faz? A gente ordena por título, ok? Quando tem mais de uma vez o título, basta eu fazer 1, 2, vou deletar. Pronto. Deletei esse, deletei esse daqui. Só ficou um desse autor. Se eu quiser levá-lo para a minha base de teste do curso, ele vai. Eu tenho 2 arquivos agora na minha base de teste do curso. Esses artigos continuam nas minhas todas referências. O que a gente leva para a coleção não apaga todas as referências, ok? Ele só facilita para eu poder exportar ou para eu poder procurar alguma coisa. Tá? Alguma dúvida? Tá. Deixa eu ver aqui. Assim, no PowerPoint que eu estou usando, eu vou pedir para o André disponibilizar, ou para quem quiser pode, no final, mandar um e-mail para mim, eu mando o PDF da apresentação para vocês também, tá bom? Ou aqui mesmo, se eu conseguir, eu já gravo ele em PDF e já mando. Então, eu posso ir incluindo. Eu também, gente, posso alterar alguma referência errada. Você fala assim, nossa, mas que desgraça, tem referência errada? Não, quem dera não tivesse. Principalmente textos de dissertação, teses, artigos que não possuem uma editora muito grande por trás, sabe? Artigos que estão em revistas que não passam por avaliação de indexadores, a gente costuma achar artigos que não têm o arquivo por trás do PDF que faz o controle dos campos adequadamente. Então, vamos dizer que eu crio um texto, deixa eu baixar um texto aqui que vai dar erro, quer ver?
Sem juízo de valor, tá bom? Foi no Google mesmo. Me perdoa se alguém conhece o autor. Vou dar um download nele. Vamos ver se ele carrega inteirinho. Tá? Eu vou lá no Mendeley, vou adicionar do meu computador, vou no download esse último daqui. Deixa eu ver qual que era o autor dele. Para eu colocar Isabel André. Olha aqui. Olha que interessante. E foi no chute, vocês viram, né? Eu não, talvez ninguém nem acredite, né? Mas foi no chute. Nesse texto, ele foi criado no ano, vamos ver, 2006, numa revista brasileira. Em 2006, a gente nem indexava as revistas ainda, a gente não trabalhava com o PDF de uma forma organizada, os DOIs eram pagos de uma forma autônoma, sem se preocupar com essa referência. E o que veio? Não veio o nome certinho, olha. Não veio o ano. Então, eu preciso organizar esse texto. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, eu poderia colocar detalhes, poderia ver o ano, deixa eu ver onde que eu coloco. Aqui, a cidade, a instituição, mês e ano. Deixa eu ver aqui qual que é. Você tem o mês e o ano. 41, edição 41, 81, 16, vamos ver se tem algum lugar aqui mais fácil de eu ler, se eu ter que abrir a revista, vou ter que abrir a revista. Primeiro de janeiro de 2006. Então, eu vou colocar lá. Ano. Aqui não tem as palavras-chave, está vendo? Eu vou ter que completar todas essas informações. E aí, quando eu completar, se eu achar onde coloca o ano, file está aqui, URL, identificador DOI. Deixa eu ver se eu coloco o DOI dele aqui. Ele tem o DOI dele. Deixa eu voltar. Esse. Oi? Ctrl+C. Vou lá no DOI. Ele está aqui. Posso completar as outras informações. Em algum lugar tem o ano e eu ainda não achei. Vamos ver se tem mais identificador. Ou seja, eu vou tentando completar aqui no meu Mendeley, ainda falta o ano dele aqui. Deixa eu ver se consigo colocar esse ano dele aqui. Não consegui colocar o ano. Achei, 2006. E a página dele vai da 121 a 141. 141. Não dá para saber tudo de cor, né? Tem que ir trabalhando mesmo com o arquivo. Aí ele vai atualizando. Agora ele ficou correto aqui, com alguma questão, eu poderia ter colocado aqui a fonte, eu poderia completar todas as informações. Ok. Então, vocês viram que, em alguns casos, pode vir alguma coisa crachada, quebrada, errada, e a gente tem como alterar, tá? Ok. O source dele estava vazio, não era, era Isabel, né? É o nome da revista. Aqui, ó. Da revista Portuguesa de Geografia. Se copiar, deixa eu digitar.
Eu vou aqui, eu vou lá no library, vou tentar adicionar nome, abrir ou não. Eu vou aqui, vem aqui, identificador, ação. Arquivo, olha que é tão chato a gente completar. Agora, fonte. Deixa eu ver se eu consigo sair dessa tela e enxergar melhor. Não está me deixando ver aqui report. Talvez no nome dele. Journal. Paper. More information is last read. Abstract, eu poderia colocar o resumo dele aqui também. E assim vai. Vou ficar sofrendo, porque esse texto está muito ruim para trabalhar. Ok. Então, qual que é o próximo passo que a gente poderia fazer? Então, eu posso completar as informações, eu posso incluir manualmente, igual eu disse. Agora, a gente tem que aprender assim, como usar o Mendeley, né? A primeira forma que a gente deve usar é usar para ler. Para mim, eu uso para ler. Então, por exemplo, eu posso começar a ler o resumo. Então, quando eu clico 2 vezes, todos os resumos dos textos que foram importados via Scopus estão disponíveis. Por que que eles estão disponíveis? Porque não existe na base Scopus um lançamento na base sem essas informações. Vocês viram que eu entrei numa outra revista e estava todo sem informação. Então, eu consigo ler um pouco mais sobre isso. Além de conseguir fazer isso, eu posso clicar e levar para a minha base. Quando eu estou na minha base, já com os textos que me importam, me interessam, o que eu quero ler, eu vou descobrir que alguns têm um arquivo inteiro, outros não. Por quê? Porque quando eu importei vários textos, eu importei com Open Access. E o que eu importei agora com vocês era Gold. O Gold traz todas as informações. Então, se eu vou em todas as minhas referências e coloco aqueles que, por exemplo, têm os arquivos, então eu tenho alguns que têm PDF, outros não. E aí, se eu clico no que eu quero ler e quero ver mais sobre ele, eu posso abrir, inclusive, o artigo PDF dele. Quando eu abro o artigo PDF dele, quando eu exportei ele inteiro, eu posso até aumentar aqui a capacidade de leitura, né? Porque senão a série aqui não lê. Eu posso ler, posso marcar de determinada cor e posso anotar, criar anotações específicas com relação àquele texto. E falar, por exemplo, que isso daqui é de um conceito. Conceito. Aí, quando eu fecho, vocês vão ver aqui, eu estou numa aba que se chama Notebook. O que a aba Notebook ela permite? Ela permite que eu anote nesse texto várias informações e que eu possa depois pesquisar. Quando eu vou na anotações geral da minha pesquisa, olha aqui, Library, se eu for, estou com a minha biblioteca aberta, eu tenho os 400 textos. Se eu for na opção, clico no documento e tem um texto anotado, ele traz para mim já os comentários. Então, quando eu seleciono lá no meu curso, que esse texto daqui para mim, ele serve, vamos dizer que eu quero criar um comentário para ele. Então, eu vou abrir o texto, se ele tivesse o arquivo, e vou anotar. Vamos dizer que eu não tenho um arquivo, mas o resumo dele, para mim, já é importante. Se eu quiser buscar o arquivo, eu posso pedir para buscar e ele vai tentar acessar o PDF se minha senha permite. Se o resumo possui alguma informação que me é relevante, eu posso, inclusive, copiar o que eu quero, dei Ctrl+C, tá bom? E posso, aqui nesse notebook, eu posso clicar e criar uma nova página. Deixa eu só tirar a tela aqui que eu não estou enxergando.
eu posso vir aqui, eu vou criar um notebook que se chama Estudo Curso, e eu vou clicar o seguinte, estou falando de conceitos. Aí eu copio o texto que eu quero, se aqui está com o outro que eu tinha copiado, vou escrevendo e vou colocando qual que é o texto que eu quero. Ok? Quando eu tenho um notebook, eu posso criar dentro do notebook, eu posso voltar para todas as páginas. Então, eu tenho uma página chamada Estudo do Curso, posso criar uma outra página chamada Conceitos Seminais, e aí eu vou lendo o meu Mendeley, vou lendo os meus artigos que estão aqui recentes, e vou pegando um pedacinho do texto que eu quero, vamos dizer que eu leio alguma coisa aqui eu estou na anotação, deixa eu pegar aqui na marcação. Eu pego um pedaço do texto que eu quero e mando aqui para o meu conceito. A partir desse momento, gente, quando eu saio desse texto daqui, volto para a minha biblioteca, o meu notebook, ó, se eu clicar no notebook, ele tem duas páginas, uma que eu escrevi aqueles conceitos seminais, ok? E tenho a outra página que eu estava brincando de só escrever. Qual que é a vantagem? Quando eu faço anotações nos meus seminais, é como se eu estivesse levando pedaços do texto para o meu Word. E aqui eu posso citar as referências, se eu quiser, tá? Então, se eu quiser usar as referências, eu posso copiar a referência e colocar aqui no meu... Ele acabou de trazer a referência para mim aqui para o notebook também. Qual é a vantagem? Aqui é como se fosse um bloquinho mesmo, eu estou anotando, estou pesquisando alguma coisa. Se eu saio do meu notebook, e amanhã, depois de amanhã, eu entro no meu Mendeley, vou no meu notebook, por exemplo, ou vou na informação e mando pesquisar alguma coisa, ele acha para mim o que eu fiz. Tá? Essa é a vantagem. Agora, existe um outro recurso que é a gente exportar tanto o notebook para o Word, quanto usar um outro software do Mendeley para poder ler e levar para o Word já com as referências adequadas, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Para copiar o caderno, gente, quando a gente copia para cá, eu vou entrar no Word, deixa eu só chegar no cursor para cá, que eu não consigo enxergar todo o meu computador. Vocês estão vendo aqui o meu Word, e eu copio para cá, ele traz com a formatação certinha, ele não traz aquela questão toda errada. Então, vamos supor, eu venho aqui, copio esse pedaço aqui, copiar. Vou lá no meu Word, vai Word. Opa, eu bati outra coisa aqui. Ele traz para mim sem vir, vocês já viram, quando a gente copia do PDF, vem todo errado? Ele copia a página, deixa eu desligar o pi aqui, que fica mais bonitinho de vocês verem. Ele já está pronto para formatar. Então, quando a gente passa pelo Mendeley e a gente copia um texto do PDF no Mendeley, ele traz para o Word sem o problema de... Vocês já copiaram já alguma vez? Vem assim, uma linha, aí um Enter. Em outra linha, um Enter. Aí você tem que arrumar tudo para reescrever. É ou não é? Você passa horas tirando aquele negócio. Além disso, às vezes ele traz um símbolozinho parecendo um grau entre uma palavra e outra, porque quando a gente liga o pi significa verificar os símbolos ocultos do Word, tá? Então, assim, quando a gente vê o símbolo oculto do Word, o Word tem, quando a gente digita o texto, basicamente 2 símbolos. O pontinho, que significa espaço, ok? Olha aqui, ó. Este é um teste. Tá vendo? Então, ele tem um pontinho, que significa espaço, e o pi, que significa enter. Quando a gente copia da internet, vem um grau
escrito nele, que é uma bolinha, e vem vários espaços juntos. Isso é um horror para a gente corrigir depois. E eu vou ser bem honesta, é assim que a gente vê que tem cópia, tá? De uma forma rápida, né? Ok. Então, vamos aprender a... Deixa eu voltar lá na apresentação para ver se eu tenho como ler mais. Então, assim, ler resumo, a forma mais rápida que tem de ler de resumo é no Mendeley. Você pode exportar a citação, você pode copiar o resumo, você pode guardar o resumo no notebook deles, no caderninho dele, ou você pode levar para o Word. Mas é a forma mais rápida de você selecionar. Você baixou 75 artigos, vai lendo o resumo e fala assim, esse me interessa ler. Passa para sua coleção de estudo, entende? Porque a gente tem que ter uma organização de leitura. Falar que você vai ler 425 textos, só se você tiver 45 anos para fazer esse trabalho. Fora isso, eu não acredito que a gente consiga ler com profundidade os textos. Então, a gente pega os textos que são importantes, leva para o nosso caderninho e começa realmente a anotar. Tem gente que gosta de ler em papel. Ok, mas pelo menos você selecionou esses textos de uma forma mais rápida, tá? Essa é a minha sugestão. Então, vocês viram que existem 2 botões, um que se chama Library e outro que chama Notebook. Quando a gente está no Library, a gente vê tudo das nossas coleções. Quando a gente está no Notebook, é o que você criou como rascunho. E isso é guardado para você, tá bom? Isso fica público para você. Se o texto não está carregado e a gente consegue ter o link com a revista específica, quando a gente pede Get PDF, ele traz o PDF para a gente. Aí, assim, se a gente não consegue o artigo de jeito nenhum, né, para ler, né, com as explicações direitinho e tudo, aí existe 2 possibilidades. Entrar num outro site da revista e ver se você consegue acesso a esse artigo, mas, normalmente, a gente, quando não está no portal de periódicos, especificamente aquele artigo, a gente deve usar, vou dizer um nome assim que eu brinco com os meus alunos, um acesso genérico de compra de artigos sem pagamento, né? Então, assim, existem ferramentas que a gente consegue quebrar a questão das editoras. É errado? É errado. O certo é ir pelo portal de periódicos mesmo e tentando o máximo que a gente conseguir, tá bom? Quando a gente não consegue, a gente vê o que a gente pode usar. Existe uma corrente na academia, não sei se vocês receberam essa semana, está sendo feita uma pesquisa de opinião, o portal de periódicos CAPES mandou para várias pessoas, não sei se a Vera recebeu, se a Roberta recebeu, uma pesquisa de quanto você precisa de base aberta. Eu recebi, eu falei que eu preciso 100% de base aberta. Eu acredito que o pesquisador deva ter o direito. Uma coisa quem não está escrevendo sobre aquele assunto, pagar um artigo para ler, tudo bem, mas um pesquisador, você vai pagar para você ver se aquele artigo vai servir para você, fica muito caro. A gente não tem, no Brasil, subsídio para aguentar pagar essas questões, né? Bem, para marcar texto, quando o arquivo ele está aberto, vocês viram como que a gente faz. Quando a gente tem acesso ao arquivo no Mendeley, eu clico 2 vezes, ele abre para mim o artigo. Quando ele abre o artigo, eu posso usar recurso que é muito melhor do que dentro do Acrobat, porque esse recurso ele fica todo igual em todos os textos. Eu posso fazer marcações de pedaço, posso escolher cores, posso fazer anotações específicas sobre algum comentário, e também posso, via Mendeley, ler as informações do artigo, as informações, fazer alguma anotação específica,
E posso também fazer download do artigo até para impressão. Se eu quisesse fazer download, não está dando para vocês verem, ele acabou de fazer o download aqui do artigo, tá? Então, eu acho esse muito mais rápido da gente anotar do que usando um navegador de PDF. E ele não estraga o artigo que a gente está fazendo. O artigo que está dentro do Mendeley, ele tem marcações. O artigo, se você for passar esse artigo para outra pessoa, ele não tem as marcações que você fez. Só na sua senha do Mendeley você vê as marcações que você fez. Que também ajuda muito, porque às vezes a gente precisa de buscar alguma anotação. Se você colocar anotação para essa referência, você colocar assim, conceito básico. E eu coloco essa anotação. Se eu for pesquisar aqui, eu vou fechar os 2 artigos que estavam abertos, são 3 artigos que estavam abertos, voltei no meu Mendeley, e eu pesquisar assim, conceito, ele não acha porque ele está procurando isso dentro das coleções. Deixa eu ver aqui. Ok. Mas eu posso filtrar nas tags, conceito. Eu tinha que colocar em outro lugar. Deixa eu colocar aqui o conceito. Deixa eu abrir o artigo. Venho aqui no informações, tags. Aí eu vou colocar que esse artigo ele tem conceito básico. É como se eu criasse palavras-chave para aquele artigo na minha biblioteca. Fecho o artigo, fecho as anotações aqui. Venho aqui. Conceito. Aí ele achou que o único artigo que eu tenho a palavra conceito associada é esse. Então, se eu tivesse criado os meus tags aqui, as minhas coleções, separando os artigos, esse artigo vai precisar para construto inovação. Então, eu crio a coleção inovação, e dentro da coleção inovação, eu posso fazer os tags que eu queira. Entende? Aí eu vou subdividindo. Vai tentando organizar o que você quer. Grupo, gente, quando a gente cria grupo, é para compartilhar com um colega. Por exemplo, a Liz tem um grupo que ela fez uma pesquisa e o grupo sou eu e ela. Então, tudo que ela incluir eu vejo, mas não é nesse Mendeley aqui. Tá? Porque senão, se eu apagar, fazendo brincadeira de curso, eu apago o trabalho da Liz, né? Então, é assim que eu faço. Vamos voltar lá na apresentação. Não é essa, é essa. Para a gente ver o que eu posso complementar. Então, eu posso marcar texto, eu posso marcar texto com highlight, posso usar o caderno, vocês viram, que a gente pode copiar, criar páginas, eu posso criar o caderno de acordo com os capítulos que eu queira, eu posso usar cores diferentes, eu posso copiar definições, e o importante é que vocês viram, quando a gente copia e cola do Mendeley para o Word, ele não traz aquele PDF todo estragado, que é o normal da gente, né? Você copia, ele cola e traz ali. Então, agora vamos aprender a usar o Mendeley com Word. Para usar o Mendeley com Word, a gente tem 2 opções, né? A gente pode usar a opção desktop, mas a gente pode usar a versão online, tá? Então, eu vou usar a versão online. Para a gente usar a versão online, gente, quando a gente está na tela do Mendeley, deixa eu voltar lá na tela do Mendeley, estou aqui na minha biblioteca, tentar, não sei se eu estou, deixar essa revista, deixar os copos, deixar esse artigo, ok. Aí, eu tenho todas as minhas referências aqui, vamos dizer que eu estou com um filtro aqui do conceito. Pronto. Aí, eu estou aqui no meu Mendeley, mas, se eu for na tela inicial, deixa eu voltar
eu vou conseguir achar a tela inicial aqui. A gente nunca faz isso 2 vezes, né? Deixa eu abrir na tela do Mendeley para vocês verem. Aqui. Quando a gente está na tela do Mendeley, mas sem estar na biblioteca, porque aqui eu estou na biblioteca. Então, talvez, eu não sei voltar. Aqui tem o search e a biblioteca, mas aqui embaixo, gente, tem aqui, ó, Downloads, Citation Plugin. Quando eu baixo esse Citation Plugin, é um aplicativo, eu estou entrando aqui para vocês verem, é um aplicativo que mostra um novo software para o Word. Aí, Vera, funciona para Mac, tudo igual. Antes não funcionava, né? Antes dava problema. Só que é totalmente diferente da forma como a gente usava. Antes ele abria no Word os textos. Agora é um plugin, ele fica do lado do Word. Então, você vai... Está funcionando bem legal no Mac, não está tendo problema nenhum. Não tem. Eles falaram que depois dessa mudança de tirar o offline e criar 3 ferramentas do Mendeley separados, tem o Web Importer, que é você instalar no seu navegador. O Cite, que é para usar no Word. E o Mendeley References, que é esse que a gente usa para fazer as coleções, parou de dar problema em qualquer plataforma. Eu consegui, no Word do celular, eu consegui acessar. Antes, acho que a gente não conseguia, não. Aí, você vai, então, no Get Mendeley Cite, que é o aplicativo que vai conectar com o Word. A minha sugestão, gente, infelizmente, mesmo para aquelas pessoas que já têm o Mendeley antigo, eu fiz o seguinte na minha máquina, eu apaguei tudo e criei o Mendeley novo. Porque eles disseram no ano passado que eles não garantem a migração das versões. Então, eu fiquei com medo de começar a trabalhar numa pesquisa e perder as informações. Então, eu busquei tudo novinho. Então, quando você baixa esse aplicativo, ele na realidade, ele é aí eu coloquei aqui, você vai no download, né? Você procura, você vai instalar essa referência, só que logo depois que você instala no executável, você tem que permitir o plugin no Word. Então, a primeira vez que você vai entrar no Word, ele vai te perguntar se você quer. Eu vou entrar no Word aqui só para vocês verem. Ó. Então, eu vou entrar aqui no Word, num texto em branco. Como eu já instalei, você vem no Referências, aí ele aparece aqui. Antes ele aparecia aqui, né, Vera? Ele aparecia dentro do Word, dentro dos estilos, não é mais. Ele é uma ferramenta que é um plugin. Então, você clica nele, ele aparece essa ferramenta aqui do lado e pede para você vincular ao seu Mendeley. Quando você entra a primeira vez, se você não der para continuar ligado, como cada hora eu uso um Mendeley, eu não deixo ligado. Mas quem só usa um, né, pode deixar ligado. Ou quem está fazendo uma pesquisa agora, deixa ligado, aí o Word fica automático. Ainda tem um problema, o meu Mendeley está no da UFO, e o meu Word está na minha conta pessoal. Olha aqui. Vai dar para vocês verem. Está aqui no Hotmail, tá vendo? Então, se fosse o Word Online da UFO com o Mendeley da UFO, eu acho que ele já nem pergunta. Então, o que acontece? A gente escreve, né? Aqui ele está mostrando as referências que estão no meu Mendeley, todas aquelas que estão lá no meu Mendeley, ele aparece aqui. E eu posso copiar do meu bloco de anotações, vamos dizer, que eu tenho lá no meu notebook, tá bom? Em vez de ser esse, é o outro, né? Esse daqui. Vamos dizer que eu estou usando esse texto. Vou lá no Word, colo o meu texto, vocês estão vendo que ele não traz nada estragado do Word.
E vou fazer as minhas considerações, então vou mudar o meu texto, alguma coisa aqui, vou incluir mais alguma coisa de outro autor aqui, porque isso daqui é plágio do jeito que eu estou fazendo, que eu não posso copiar, ou seja, né? Ok. Só que ao final desse parágrafo, quem me deu essa ideia dessa frase, quem me deu essa ideia de falar sobre isso, vamos dizer que foi esse primeiro autor aqui. Então, aqui eu vou precisar incluir a referência. Aí eu vou no tipo de citação, eu já escolho o tipo, se eu vou usar APA, se é inglês ou não. Tem gente que fala assim, não funciona com... como chama? ABNT, funciona assim, tá aqui, ABNT. Você faz upload do jeito que você quer, tá bom? E aí, no 3 pontinhos, eu peço, insira essa referência, tá bom? Não sei o que ele falou aqui comigo. Deixa eu ver o que ele falou aqui comigo. Eu não marquei a referência. Vamos dizer que eu marco a referência. Vamos dizer que eu quero 2. Essa e essa me ajudaram aqui. Aí eu vou inserir a referência. Tá. Vamos. Engraçado. É porque eu copiei, deixa eu escrever aqui. Você está tentando inserir lá nos 3 pontinhos, mas é no azul lá embaixo. É verdade, Vera. Oh, meu Deus, é verdade. Desculpa. A gente fica fazendo as coisas no automático e esquece. Isso mesmo, menina. Obrigada. Nada como... Aí tem aqui... E a tela estava me tampando, eu nem enxerguei o azul, você acredita? Deixa eu passar essa tela aqui para cima. Só um minuto. Tem uma outra janela aqui. Aí ele inseriu 2 referências aqui no formato ABNT. Se eu tivesse que mudar o estilo, né, para I3E, e mandar update, ele acaba de trocar o I3E, o numérico, em ordem de aparição, né? E aí, como é que eu crio aqui as referências ao final? Agora que é no 3 pontinhos, né, Vera? Pronto. O 3 pontinhos, gente, ele serve para colocar a sua lista de referências. Eita, o dedo é mais rápido que o cérebro. Ao final, se eu mudar o estilo para APA, por exemplo, ele alterou. No texto, ele colocou a fonte, ok? E nas referências, ele colocou em ordem alfabética. Se eu mudar para I3E, que é numérico, ele trocou aqui para mim. Se no meio dessa escrita, por algum motivo, eu coloco outros textos e outros autores, eu consigo fazer essa referência. Então, eu escolho o texto que eu quero. Eu podia, gente, em vez de buscar em todos, você lembra que eu tinha coleções? Eu posso buscar os textos só da minha coleção. Aí ele trouxe aqui. Se eu passar esse texto para o início do documento, perdão, se eu passar esse texto para o início do documento, ele alterou 1 para o 3 aqui e já mudou aqui a ordem. Se a ordem não fosse 3E e fosse APA, que é automático em ordem alfabética, ele altera para mim. Não é fenomenal? Eu acho maravilhoso. Eu fico boba de ver. Oi. Deixa eu Uma voltar aqui para dúvida. enxergar a tela. Você. Oi. Então, eu não sei, né? Assim, pelo menos eu pesquisei uma vez em várias telas e não consegui achar, mas antes dessa atualização, a gente não conseguia fazer a citação no início da frase pelo Mendeley.
Aí a gente tinha que trabalhar sempre fazendo essa citação no final e ficar atento. Bom, enfim, quando eu usei mais intensivamente, a gente não conseguiu, eu lembro, né? Foi uma conversa que eu tive com alguns colegas, identificar. Hoje é possível, porque eu já cheguei a ver algumas citações É utilizando no feito na início da mão, Roberto. frase. É na É mão feito na mesmo, mão. né? É, É. porque é o seguinte, eu vou falar assim aí, que acho que a gente pode até trocar figurinha mesmo, sabe? Então, quando a gente escreve assim, de acordo Isso. com, aí eu vou colocar referência lá, sendo esse daqui, por exemplo, ele Uhum, trouxe dessa forma, ok? Aí eu uhum. bato vírgula, o vírgula está fora do parênteses, desculpa, vírgula, e escrevo o que eu quero. É isso que você queria escrever. Só que, Isso. segundo a BNT e APA, esta referência daqui, ela tem que estar escrita desta forma daqui. Eu fiz na mão, concorda? Uhum. Concorda? Sim, Só que, se eu mudar, ele não deixa eu... puxa lá embaixo, né? Nas referências. Não, ele já puxou. Já Ele já está puxou, né? lá. Ah, Já está tá. aqui está certinho. Aham. Ah, Se eu mudar entendi. o estilo aqui no texto só, tá? Eu vou mudar Uhum, para Chicago. Ele vai voltar àquela referência antes da manual, tá vendo? entendi. Ok? Uhum. Então, aí a minha sugestão é a seguinte. Aí, assim, a Vera está aí para falar que eu não tô, que eu faço isso mesmo, sabe, Roberto? Não existe de acordo com. Assina embaixo. Entendeu? Não existe isto mais. Se você precisa publicar num periódico internacional, esquece. Fale, escreva e põe o autor ao final. Aí você fala assim, mas eu preciso citar aquele autor. Então, você não está citando o texto daquele autor, você está citando o autor como referência. Então, não é uma referência bibliográfica, é uma menção àquele autor, do tipo assim, Roberto, foi Macedo quem criou esta conceituação de logística aplicada a tal. Uhum. Aí, ao final, tem Macedo 2023, mas aquela é referência. No texto, é uma menção direta, explícita, a uma notoriedade. Não é uma referência bibliográfica, é diferente uma coisa da outra. Uhum. Aí eu realmente sofri muito para acreditar que não valia a pena fazer essas modificações manualmente. E aí vamos dizer, tudo é estilo, né? Se você quer usar um estilo de uma ferramenta eletrônica, essa ferramenta eletrônica ela permite a modificação, mas você quebra uma parte da automação dela. Então, o que eu faria? Eu faria 100% referências ao final. Se em algum momento a sua crítica precisa de explicitar um paper, outro e tal, crie a segunda versão do seu documento, já pronto para aquele periódico, não é o seu documento original, é o documento para aquele periódico, coloque no formato Chicago, por exemplo, que é para aquele periódico, e naquela frase que você quer modificar, você faz na mão, igual eu fiz. Uhum. Só que o seu documento original, que vai servir para o segundo, terceiro, quarto, quinto periódico, que a gente vai submetendo e vai tendo que mandar, não é aquele que foi para aquela revista. Entendi. Entendeu? Agora, para um aluno, não sei se vocês, alunos, passam isso pela cabeça. Mas eu não escrevo assim a minha dissertação. Tá, mas a sua dissertação tem um formato que você definiu com o seu orientador no primeiro dia. Ninguém muda uma formatação de dissertação ou tese. Você fala assim, professor, eu vou fazer em APA ou vou fazer a BNT? Não, eu quero que você faça a BNT, ou eu quero que você faça a APA. Se você gosta de escrever de acordo com o segundo, não sei o quê, ok, você pode usar fazendo essa modificação na mão. Porque você não vai mudar o estilo da sua dissertação, da sua tese. E caso isso ocorra, vai ser
um retrabalho que, para mim, é muito menor esse retrabalho do que escrever a lista de referência corretamente. Eu não sei se Concordo. vocês viram, aí, por exemplo, a Aline é aluna e tal, mas eu não sei se vocês viram, a Aline traz até o DOI. Se você tem informação completa do artigo, traz tudo. Coisa que a gente não consegue fazer na mão. Você paga alguém para fazer revisão e eles não colocam completo assim, colocam? Não colocam. Às vezes a gente manda para a revista e alguém da revista manda para a gente assim, essa referência está errada. Você acredita que ainda sai referência errada? Depois da gente pagar revisor, fazer, a gente, dono, faz com atenção, a gente paga um revisor e ainda passa por essa vergonha. Então, eu realmente acho, Roberto, que é estilo, mas eu estou aprendendo a duas questões. Uma, eu não brigo com estilo, eu mudo meu jeito de escrever, porque o conteúdo é que importa. Dois, eu e a Vera, a gente submeteu recentemente um artigo, e a gente viu o quanto é difícil trabalhar com texto em português, depois versar em inglês, depois voltar para o português, depois versar para o inglês, quase que é retrabalho o tempo inteiro. Então, eu realmente acredito que o aluno que é de doutorado, por exemplo, e está fazendo um artigo para um periódico internacional, seria muito mais fácil ele ter o Mendeley organizadinho da tese dele e fazer o artigo texto novo, do que ficar copiando da tese, que às vezes não tem nada a ver com o artigo, entende? Porque o Mendeley já está todo organizado por construto. Então, aquele artigo precisa daquele construto, ele vai naqueles resumos, ele sabe, ele já vai escrever praticamente em inglês aquele texto. E aí eu acho que gera maior benefício e maior facilidade para lograr êxito, porque eu acho que essa versão ela atrapalha muita gente. Né? Sabendo que em instituições federais, algumas não permitem a tese ou a dissertação em inglês. Não são todas, mas algumas não permitem. Né? Obrigada, Cris. Nada. Mas eu tento treinar meu aluno, eu falo assim, desapega disso e faz de outro jeito. Eu sei que é difícil, mas eu tento não escrever mais dessa forma, né? Então, assim, aqui tem essa informação, aí tem, igual estava, os 3 pontinhos para criar no final, né? A questão do desktop, ele existe hoje. A vantagem do desktop é o quê, gente? Você vai para um sítio, você não tem acesso à internet, mas você precisa continuar lendo a sua tese, você quer continuar a trabalhar, você quer continuar a fazer, e aí eu estou tentando abrir meu computador, sabe, gente? Mas a tela aqui não está me permitindo. Aí, então, você baixa o desktop, agora o desktop não tem todos os recursos que tinham na versão anterior, mas ele é muito parecido agora com online, e a vantagem é a seguinte, por exemplo, a Aline vai viajar e resolveu escolher 3 textos, põe lá no Mendeley, textos, noite escondida do feriado. Aí, então, naquela noite escondida do feriado, quando dá 3 horas da manhã, todo mundo dormindo, ela finge que acordou, ela vai abrir o computador dela, sem precisar estar conectado nem nada, entra no Mendeley e consegue fazer as anotações dela. Aí, quando você abrir o seu Mendeley online, ele sincroniza com o que você fez, desde que o usuário seja o mesmo. Então, assim, a única vantagem que eu vejo hoje do desktop é você poder trabalhar sem ter acesso à internet. E existe a versão do desktop que funciona até em tablet. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho computador, minha bateria não está durando, eu vou para um lugar que eu quero ler. Se for essa vontade, e você quiser ler numa ferramenta Mendeley, você consegue usar dessa forma. Tá? Aline, desculpa usar seu nome, é só por proximidade, porque seu vídeo está aberto e eu estou te vendo, tá bom? E aí, então, se você quiser fazer o download do desktop, lá na primeira tela do Mendeley, igual eu mostrei para vocês, que eu não consigo sair do Mendeley para voltar na primeira tela, mas eu entro de novo no mendeley.com, existe a possibilidade de download, e ele funciona em qualquer computador agora, que antes não funcionava. A professora Vera Cansada, minha parceira de pesquisa
há alguns anos, né, essa menina, e a gente tinha dificuldade de compartilhar, porque ela usa Apple e eu uso, o que a gente chama de né, Intel, né? E aí, gente, assim, antes de partir para as perguntas, né, são muitos recursos, muitas possibilidades. Vocês sabem que eu não tenho, quem me conhece sabe que eu não tenho condições de decorar tudo. Eu acho que não cabe a gente decorar, a gente tem que ser um pouco mais corajoso, a gente tem que ter maior vontade, maior afinco de usar tecnologia. Tecnologia significa, tem hora que a gente vai ter que desligar e começar de novo, né? Nada como um shutdown para não recriar as coisas para a gente. Então, eu realmente acredito muito no uso de ferramentas e de revisores para a melhoria da do nosso trabalho de pesquisa, mas eu realmente sei da dificuldade e eu os convido a, minimamente, para um artigo do zero, utilize o Mendeley. Você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Quem dera a gente pudesse pegar a tese ou a dissertação e refazer, mas a gente pode. Se as suas referências são suas, vocês têm o PDF. Se você tem o PDF que você usou na sua tese, você pode importar todos para o Mendeley. Seja tese, seja dissertação, seja livro, tudo que está em PDF você consegue levar para lá. E aí a vantagem é essa, a vantagem é a gente buscar refazer a atualização do artigo, da base de referência, de uma forma muito mais automática, muito mais simples. E eu gosto muito dessa questão porque, com todas as dificuldades inerentes à vida de todo mundo, né? Todo mundo tem aspectos positivos e negativos para contar, de qualquer coisa que faça, né? A gente pode até esconder os negativos, mas existem. Eu ainda acredito que o trabalho me dá prazer. E a cada dia eu sou capaz de fazer algo um pouquinho melhor. E isso é velho, né? Que o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Acho que é isso. Se a gente for repetir esse curso amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, às vezes a gente vai melhorando. Então, aí eu os convido a usar, para que vocês possam ter mais intimidade com as ferramentas, porque a gente utiliza e acaba ficando obtuso, a gente para de pesquisar alguma coisa que pode ser um pouco diferente. Então, eu tentei pegar do zero a ferramenta Mendeley, tirei do meu computador, baixei a versão nova, fiz as telas, baixei o RIS de novo, vocês viram, eu não fiz a importação direta do Elsevier, para que você possa baixar de outra base. E aí, eu quero responder as dúvidas e refazer qualquer coisinha que vocês estejam ainda com dúvida. Lembrando que a apresentação vai ficar gravada e vai ficar disponibilizada no portal do PPG-ADM, tá bom? Eu já dei autorização do André de uso do curso para o que ele achar melhor. Então, eu vou agora, primeiro, agradecer demais a oportunidade de tê-los aqui, eu vou parar a gravação, e aí eu vou tirar as dúvidas, que aí vocês ficam à vontade de fazer as perguntas e não ficar necessariamente gravado, tá bom? Eu vou parar a gravação, deixa eu ver se eu conseguir, deixa eu ver onde que eu estou. Vamos ver como é que eu paro. Então. Ô, Cris, aqui no chat os alunos estão parabenizando e agradecendo a sua apresentação. Disseram que foi maravilhoso, excelente, e agradecendo a sua disponibilidade e a apresentação. Eu gostaria também de reforçar para você divulgar os próximos eventos. Amanhã já começam as inscrições da sua próxima palestra, e aí o professor André pediu para a gente reforçar a divulgação dos próximos eventos que irão acontecer em breve. Tá, pode deixar que lá no Instagram, né, Liz, do PPG-ADM,
acho que a partir de amanhã já tem o link para a próxima Isso, para a palestra da próxima semana, palestra. Começa semana que segunda da vem. manhã. Uhum. Que é a respeito do Voz Viewer. E eu prometi fazer o do... deixa eu só parar, achei.